galera, eu sou o Lucas. Eu sou o Gabriel. Esse é o canal Mais um vídeo. Mortal Kombat, a aniquilação. Meu Deus. Como é que era o que passava no SBT? Tela de sucesso. Tela de sucesso. Nossa. O Mortal Kombat foi processado por quem menos se esperava. Esse nossa que ele falou é que veio a nostalgia, entendeu? Porque verdade. passou a Hora do Rush lá, Harry Potter. Nossa, muita infância, muita infância. Ai. É do Nerd Show. Let's go! Bora. Por acaso, você sabia que Mortal Kombat é feito com atores reais? É claro que você já sabia, porque isso aí todo canal do YouTube já conta, né? Nem curiosidade mais. Mas tem Pô, mano, é o Abel Ferreira, todo mano. canal do YouTube já conta, né? Igualzinho. Nem curiosidade mais. Caraca, Abel Ferreira era diretor de futebol. Detalhe que talvez você não tenha percebido. Eu acho que esse é um dos vídeos mais recentes que a gente tá fazendo, né? Tá trazendo aqui do Nerd Show. Do Nerd né? Show. Espero que vocês gostem. O Mortal Kombat 1 e 2. Pro Mortal Kombat 3, vários personagens foram modificados. Não eram os mesmos atores. Você já se perguntou por que isso aconteceu? Tem um cheirinho que tem um caroço nesse angu, né? Algumas pessoas já se perguntaram isso e tem algumas teorias. Inclusive uma foto do Johnny Cage falando sobre um outro jogo concorrente de Mortal Kombat. Eles acham que foi por causa disso que aconteceu. Mas não foi, você acredita? O buraco aqui é mais embaixo. E até o final desse vídeo você vai ver que o Mortal Kombat foi processado por quem ele menos esperava. É isso que eu vou te contar hoje no Nerd Show. A gente acabou de reagir o vídeo do Percy Jackson com efeitos pavorosos. A gente vê essa abertura maravilhosa. Maravilhosa, né? Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Em 1992, uma empresa chamada Midway lançou um jogo de luta que ia mudar os rumos da história, o Mortal Kombat 1. Foi um grande sucesso nos fliperamas de todo o mundo. Tanto é que, quando faz sucesso, vai para os consoles. E lá também não preciso nem falar que os videogames fizeram muito sucesso também. A primeira ideia era de ser um jogo de luta entre ninjas, que foi uma ideia completamente descartada pela Midway ali de primeira. Porque a Midway estava muito interessada em um ator que estava fazendo muito sucesso nessa época, que era o Jean-Claude Van Damme, que nesse momento fez muito sucesso em um filme que se chamava O Soldado Universal. E eles estavam doidos para fazer esse projeto, que iriam colocar um jogo desse filme. Basicamente, eles queriam fazer uma versão digitalizada para colocar o Van Damme no próprio jogo. Só que ele estava negociando com outro estúdio e a coisa acabou não fechando, não rolou muito. Mole, né? E o jogo do outro estúdio também nunca saiu. The first Mortal Kombat game we started in 1991 was 4 people, right? All right. It was 4 people, 1 programmer, 2 artists, and an audio guy. Como eles não conseguiram fechar com Jean-Claude Van Damme, eles falaram que iam fazer um jogo de luta, mas fizeram um jogo com uma certa inspiração nele, né? Porque o primeiro personagem de Mortal Kombat foi o Johnny Cage. E se você parar pra pensar, JC, Johnny Cage, Jean-Claude, entendeu? É inspirado nele. Aquele golpe lá nas partes baixas que o Johnny Cage tem, sabe? Que tem um espacate, foi inspirado num golpe do filme O Grande Dragão Branco. Eu não sei se você lembra. Mano, quem aí assistiu? Esse aqui é a Sessão da Tarde pura, filho. Isso daqui. Purinha. O Grande Dragão Branco na Sessão da Tarde. Golpe baixo. Literalmente. Mas o que eu acho que eles não pensavam é que o Johnny Cage, o primeiro personagem que eles fizeram, ia ser uma grandíssima de uma dor de cabeça. É claro que nessa época já tinha jogo de luta, por exemplo o Street Fighter 2, que foi um grande sucesso. Pô, qual é, mano?
mano, esses elefantes aí envelheceram mal, gritando no meio da luta aí, velho. Mas o Mortal Kombat, ele vinha com uma coisa nova, uma tecnologia superior, que era a tecnologia de motion picture. Basicamente, a ideia deles era, a coisa mais real que a gente pode fazer pro videogame é colocar pessoas de verdade dentro do videogame. Então eles gravavam os atores fazendo movimentos reais, os golpes, digitalizavam isso com as filmagens, transformavam em pixels e colocavam dentro do jogo. E todos esses atores que eles usavam, muitas vezes eram todos artistas marciais, cada um bom na sua área de uma determinada forma. Muitos foram contratados, mas tinha um destaque, que era o Daniel Pesina. O Daniel Pesina é um mestre de artes marciais americano. E no Mortal Kombat 1 e 2, ele faz vários personagens. O Sub-Zero, o Scorpion, o Smoke, o Nobo Saibot, o Reptile e o Johnny Cage, que ele usa a própria latinha dele pra fazer. O Pesina, como era mais velho, era um pouco mais respeitado, porque a galerinha era bem mais novata, assim, os atores que estavam participando ali. Só que ele sempre estava em todos os ensaios que eles faziam lá pra gravação dos movimentos do Mortal Kombat 2, né? E ele demonstrava um comportamento, vamos dizer assim, proativo até demais. Ele dava muitas opiniões sobre movimentos de personagens, sobre como deveria ser as coisas, mesmo sem ninguém pedir nada, sabe? O entrão. E ele participava de todas as gravações, todos os outros, porque normalmente o pessoal dá dica um pro outro, os atores, mas ele estava em todas, mesmo sem ser chamado. E ele participou de todas as gravações do Mortal Kombat 3, que era o próximo lançamento. Ele dava pitaco. Então foi ele que processou o jogo? Eu tô começando a achar. Qual é, mano? O jogo era meu, velho. Em tudo. Como que era feito o movimento, a velocidade do movimento, como que tinha que ser para o jogo ficar realista. Tudo ele colocava um pitaquinho dele. E o mais importante, sem nenhuma solicitação. E os próprios atores começaram a reclamar com os donos do projeto, né? O Ed Boon e o John Tobias. Falaram assim, então, ele tá meio que, né, meio chato, assim, ele fica falando os negócios com a gente e tal. E os dois falaram assim, não, pode deixar, que a gente vai dar uma conversada com ele, isso não vai se repetir e tudo mais. Porque ele até se passando por coreógrafo do negócio, tava. E aquele negócio, quando o dono do projeto vai lá, conversa com você, pede, porque os seus colegas estão um pouco incomodados, você muda bastante do seu jeito, né? É uma coisa que acontece normalmente. Será mesmo? Em 1994, o Daniel Pesina procurou uma das revistas mais influentes do mercado do videogame naquela época, que se chamava The Ultimate Game Magazine. Nisso, ele liderou uma entrevista com vários de seus colegas, sem nenhuma autorização da Midway, que era a empresa dona do projeto, que pagava o salário de todo mundo. Isso em abril, na edição de número 63 da revista. Tanto que na matéria ele é chamado de líder não oficial da comitiva de Mortal Kombat. Olha só esse cara. E também disse que ele era o coreógrafo oficial de Mortal Kombat. Nessa entrevista, ele liberou tudo, assim, ele mostrou fotos que ele não podia mostrar, fotos que nem ele tinha tirado, falou sobre a produção, passou para os fãs os contatos da Midway para que eles entrassem em contato. Ele estava liberando várias mídias que eram de segredo de estado da Midway. Ele estava jogando todos os segredos no ventilador. E na realidade, ele se comportava como um super importante, mas ele era contratado como se fosse um freelancer da Midway. Ele só tinha que ir lá e atuar, fazer os personagens dele de boas. My name is Daniel Pesina. I played Johnny Cage, Sub-Zero, Scorpion, and also the bonus character Reptile. I have a black belt in Judo. Also, I have Black Sash in Kung Fu, 7-Star Praying Mantis, and also a Black Sash in Wushu. Uma coisa que ele disse também é que ele tinha pelo menos um movimento criado que foi usado no jogo para cada personagem que estava no Mortal Kombat. Você achava fofo, né? E diz ele que tinha um personagem bônus que não saiu do papel, que foi criado por um amigo dele, mas que nunca viu a luz do dia. Ou seja, também não tinha fonte, Times New Roman, né? E a mídia tinha uma bem definida. Eles eram contratados para atuar nos jogos de Mortal Kombat e eles também eram pagos por hora para as apresentações ao vivo que eles faziam em feiras, porque nesse ano, para promover, tiveram vários. Once in a lifetime, a game takes on a life of its own.
Ou seja, eles eram pagos por hora, mas ele tinha poder zero. Ele não tinha influência nenhuma em mandar, desmandar, fazer nada. Só que eu contei pra vocês que o Daniel, ele era mais velho, ele influenciava muito os outros participantes, os outros atores, e ele começou a dar uma conversada aqui, uma conversada ali, foi jogando um melzinho, falando assim, esse pessoal tá ganhando dinheiro com esses videogames, né? É verdade. E os atores meio que se juntaram, porque eles estavam vendo que os jogos estavam sendo lançados pros consoles domésticos, e eles queriam participação nos lucros dos jogos, porque eles se sentiam coautores dos jogos. E eles foram falar isso direto. Cara. Mano, isso tá muito errado. Isso tá errado. Você foi contratado por uma razão. Fazer a coreografia. Tipo assim. Você é coreógrafo. Cara, os criadores do GTA V ganharam. Cara, muito dinheiro. Mano, nos 3 primeiros dias, o jogo já se comprou em quantidades absurdas. Então os criadores estavam muito ricos. Os dubladores dos 3 principais do GTA V, acho que ganharam $100 mil pra fazer a dublagem. Foi pra fazer a dublagem. E é um dinheiro legal. O contrato não mencionava participação de lucro, Exato. velho. É isso que... Aí, tipo, aí você sente... pelo amor de Deus. Diretamente com o Boom e o Tobias. Só que os dois, eles são criadores do jogo e tal, mas quem mandava mesmo era a Midway, que era quem tava em cima desse guarda-chuva de emoções. A Midway olhou aqui e falou assim, bom, eu não vejo por que eles estão achando isso, sendo que é uma obra original e tal, mas vamos fazer o seguinte... Eu até acato que a gente possa fazer uma melhora aí e fizeram um novo contrato para melhorar os honorários de todo mundo que estava trabalhando naquele projeto. E isso foi apresentado, inclusive, numa reunião que eles chamaram todo mundo para participar. Mas só que o Daniel olhou o contrato e não quis assinar. Aí nós tínhamos uma grande questão. Por quê? O Daniel não queria assinar. As outras pessoas também, seguindo os mandamentos dele, não queriam assinar também. Mas se você não assina, você fica meio indisposto ali com a Midway, que é a dona dos direitos, que tá com um projeto muito grande. Talvez você perca oportunidades, Exato. você fique mal falado no mercado. Mas eles resolveram arriscar. E o que estava por vir é impressionante. Mas só que a coisa ia acabar meio estranha. Mas a gente tem que começar primeiro sobre um processo que se iniciou antes disso tudo, que era do Hong Sung Pak. Você sabe quem que é esse cara? Ele era o Liu Kang no jogo. Mas só que, ao contrário dos outros, ele já era meio famoso no mercado. Por quê? Ele foi dublê do Rafael nas Tartarugas Ninja naquele filme dos anos 90, que era O Segredo de Uzi, de 1991. Olha só o que esse cara alegou. Segundo o Hong Pak, ele falou que os movimentos que ele fazia no jogo eram autorais, que só ele conseguia fazer aqueles movimentos e a produtora estava se aproveitando dessa habilidade dele para lucrar em cima. E isso tudo, eu tô falando, é um julgamento sério, foi levado para tribunal. Mas só que o que eles fizeram? Eles fizeram uma análise de vídeo para ver se alguém poderia recriar os movimentos que ele estava fazendo ou era uma coisa única mesmo e só ele conseguia fazer esse tipo de movimento. Imagina isso num tribunal. O cara passou na televisão do Mortal Kombat. Isso é muito bom. Só que ficou meio estranho porque todas as gravações que ele passava tinham um grande problema, que era a aterrissagem. Ele dava um chute cabuloso lá, só que toda vez que ele ia cair no chão, ele dava uma manquitolada. Ele não conseguia cair direito. E eles provaram por A mais B que todos os movimentos do jogo foram corrigidos digitalmente com a aterrissagem editada. Não era a aterrissagem certa, não era um movimento só, era uma montagem de eventos. Só que eles analisaram e a Midway falou assim, mas esse cara aí ele é meio famosinho, sabe? Ele pode dar um problema pra gente. No final das contas, eles fecharam um acordo, mas ele também nunca mais viu Mortal Kombat na vida, né? Ele, foi embora. Agora que chegam os outros atores que também abriram um processo contra a Midway. Meu Deus, não cara. Só contra a Midway. Cara, Eles o ser abriram... humano é muito ganancioso, cara. Cara, Que isso? Você ganha uma oportunidade, eu vou te dar uma oportunidade. Você vai ser o cara que vai trazer o celular pra mim, beleza. Ninguém consegue trazer o celular pra trazer Melhor o celular do que eu. Esse movimento aqui, ó, Didi, ó. Aqui, ó, eu não tenho, entendeu? Quero dinheiro, eu vou processar. É isso aí, pô. Um processo contra a WMS Industries, a Williams, a Acclaim Entertainment, a Nintendo, a Sega, com todo mundo.
Por quê? Porque eles estavam de olho no dinheiro dos consoles, porque eles falavam que a gente fechou um acordo para que isso fosse veiculado nas máquinas de fliperama, mas a gente não autorizou que nada... Não, olha só, realmente. Tem um ponto. Fala Tem assim, um ponto. não, a gente vai pegar seu vídeo e vai postar no YouTube, tá? Perfeito, tá lá no contrato do YouTube, aí vai ver, tá no Reels da Twitch, Instagram, tá no... Eu autorizei essa merda! Aí... usado Aí eu dou razão pro autor. nos videogames, que era o que estava dando bastante dinheiro. E eles ainda falaram mais, que na verdade eles só tinham assinado o contrato porque a Midway supostamente só ia usar a imagem deles em poucas máquinas de fliperama. E a Midway, por acaso, tem que ter limite para fazer o fliperama deles, gente, por causa da imagem dos outros. Eles falavam que atrelar a imagem deles ao jogo que ia ser distribuído em outras plataformas seria ruim para eles. Na verdade, porque eles não estavam ganhando dinheiro por isso, entendeu? Aí eu queria só dar um parabéns à justiça americana, porque isso aqui pra mim foi a melhor solução que eles fizeram. Sabe o que eles resolveram fazer? Eles pensaram assim, beleza, se você tá falando que a sua imagem valoriza o jogo, é uma propriedade intelectual, que vocês são coautores do jogo, vamos fazer um teste. Eles chamaram o Daniel Pesina e falaram o seguinte, vamos ver se você era famoso antes do Mortal Kombat, se essa imagem agregou alguma coisa pro projeto. Eles pegaram 306 pessoas que tinham a ver do universo ali consumidor, mostraram a foto do Daniel do lado do Johnny Cage para ver se alguém fazia associação de quem que era essa pessoa. Você acredita que 18 pessoas fizeram uma certa associação e só uma pessoa reconheceu? Mano, a justiça americana. Receba! Não precisava passar. Nossa, não, de jeito nenhum que precisava. Jesus toma conta. Ou seja, eles atestaram em tribunal, mais uma vez com uma fita de Super Nintendo. E uma televisão que qualquer pessoa poderia ser o Johnny Cage, que ninguém tava nem aí pra isso. E sabe aquela coisa que eu falei sobre as máquinas terem um limite de produção? O Ed Boon disse que ninguém chegou a perguntar pra ele se existia esse tipo de acordo, que na verdade foi só falado pelo Daniel Pesina na cabeça de todo mundo, mas ninguém checou as fontes, né? Que eram eles. E além de tudo, o Daniel não tinha provas para mostrar sobre esse tipo de acordo. Qual que foi a decisão no final das contas? O tribunal decidiu que os jogos de videogame caseiros são só adaptações do que já está pronto ali no fliperama. É só uma adaptação e segundo a lei de direitos autorais de 1976 dos Estados Unidos, a empresa que tem uma propriedade intelectual e criativa, ela pode ter total direito de fazer o que quiser com aquilo lá, sem nenhum tipo de restrição. É como se você criasse um negócio, tivesse que dar satisfação pra alguém. É como se, por exemplo, o Batman do Michael Keaton falasse assim, não, agora eu fiz o Batman, eu sou o co-criador do Batman. É a mesma coisa, não faz sentido nenhum. E Mortal Kombat 2 estava em vários videogames. No Game Gear, no Mega Drive, no Super Nintendo, no Game Boy, no 32X, no Amiga, no Master System, no MS-DOS. Amiga, não tem como te defender! Rapaz! Sega Saturn e no PlayStation 1. Ele tava de olho nesse dinheiro, viu? Porque era muito dinheiro. Na verdade mesmo, nem os criadores do jogo tinham direito sobre isso, porque a dona do negócio todo, que tinha o projeto, era a Midway. E na gravação de captura de movimento, toda hora aparecia os dois criadores do jogo, dando instruções, mostrando o que tinha que fazer, fazendo de tudo. Ou seja, o argumento desses atores caiu totalmente por terra. Basicamente, eles só executavam o que os criadores queriam, o que eles precisavam para fazer a programação do jogo e vestiam as roupas que eles eram instruídos a vestir. Só. Não tem mais nada. E claro que depois que eles perderam essa ação, todo mundo, foi demitido. E é por isso que vários personagens foram trocados. Mas depois disso, o negócio ainda continua. Porque depois de desligado do projeto do Mortal Kombat, o Daniel Pesina até fez foi afrontoso o rapaz. Ele começou a fazer um comercial para um jogo que chamava Bloodstorm, que ele tava vestido de Johnny Cage, falando que o Johnny Cage estava aproveitando esse novo jogo. Esse cara é danado, né? Fora que ele também teve um envolvimento com outro projeto que nunca saiu do papel, mas que se chamava Tattooed Assassins, que basicamente era um jogo de luta igualzinho Mortal Kombat, com a mesma tecnologia, só que bem feio e... Você fala assim, eu consigo fazer exatamente igual. Não consegue. Porra, a mina peida, cara. Todos os guerreiros, eles eram tatuados, tinham uma tatuagem. Eu nem preciso falar que não Nossa, deu muito que certo criativo! mesmo, né? Por motivos óbvios.
Depois que esse processo todo acabou, o Daniel ele continuou forçando essa proximidade, dizendo que ele tinha feito várias coisas dentro do projeto, que ele era um co-criador. Ele continuou afirmando isso a vida inteira. Toda entrevista que ele vai hoje em dia... Cara, eu acho que, tipo assim, desculpa, tem uma parada que eu lembrei, cara, que teve uma treta muito forte no Chaves, que a Chiquinho e o Kiko, né? Eles meio que falaram, não, porque o personagem é meu e, cara... sim. Pô, não dá, cara, pra ser seu, porque a ideia daquilo tudo ali, segundo os créditos, é justamente do Chaves, né? Do Bolanhos lá. Exato. Porque, pô, Lucas, você Eles falou só assim, interpretaram que já estava pronto. pô, eu quero que você vista essa roupa. Foi o Bolanhos que decidiu a roupa. Eu quero que você, sei lá, faça as frases com a bochecha. Foi o Cara, Bolanhos se que for pediu. assim, todos os atores são co-criadores dos filmes que interpretaram, cara. O Wolverine, ó, eu gosto muito do Hugh Jackman como Wolverine. Só que, cara, já teve outros atores que interpretaram o Wolverine. Tá ligado? E vai ter outros que vão interpretar o Wolverine. É muito difícil ter outro. Quantos Superman já tiveram? Quantos Batman já tiveram? Exato. Por exemplo, como é que é o nome? O Henry Cavill. O Henry Cavill, ele é o Super-Homem agora, né? Ele é o mais recente. Mas não vai ser mais. Já foi, já. Beleza, mas ele não é o mais Ele recente. foi o último. Eu acho que foi o último. Ele é o dono do Super-Homem agora? Não é. Pois é. Você acha que eu não queria que o Robert Downey Jr. fosse o Tony Stark pra sempre? Mas não vai dar, né? Dá um jeito de falar sobre isso. E ele tem várias versões que ele costuma contar, né? A que ele mais conta é que ele tava conversando lá com o John Tobias um dia e teve a ideia do Mortal Kombat junto com ele. E apresentou pro Ed Boon, que era chefe da Midway. Diz que, sabe quando você ouve uma ideia, mas não dá o ok, mas também não fala que não, sabe? E meio que deu seguimento no projeto, meio que, sabe? Ah, legal. Ou boa ideia. Primeiro que não era verdade, porque os dois eram funcionários da Midway. Ah, mas tipo assim, teve a rede social... Não teve aqueles caras do Edward Severin. Muito interessante. Foi. Porra! Ele não tinha gerência, ele não era chefe de ninguém, não tinha isso. A própria Sony fez isso, cara. Bem antes de envolver qualquer ator. Tanto é que o primeiro personagem criado foi o Johnny Cage, foi o primeiro personagem filmado, e nessa filmagem tem as vozes deles dando instruções pra ele. Então, assim, ele é meio... doidão esse cara. Tô doidona. E tem outra coisa. Ele fala de pé junto que essa história é verdade, mas ele não apresentou isso no tribunal naquela época, não. Por que será, né? Dava ali fácil pra ele mostrar umas provas. É verdade. Mas vamos ver quem que processou, né, e quais atores foram substituídos. A antiga atriz da Sônia processou, entrou no bolo e foi cortada. E foi substituída pela Carrie Hoskins. Boa troca. Boa troca. Entrou no bolo e foi cortada. E foi substituída pela Carrie Hoskins. Good change. A Kitana, Milena, Jade eram a mesma pessoa. E foi substituída pela Beck Gable. O Liu Kang foi substituído pelo novo ator Ed mano. Wong. Os ninjas, que eram todos o Daniel Pesina, foi substituído pelo Saul de Vita. E o Johnny Cage nem no jogo ficou. Eu acho que eles ficaram um pouco nervosos com essa história aí. O irmão do Sub-Zero, que é o Sub-Zero sem máscara, com aquela marca vermelha, foi feito pelo John Turk, que também fez o novo Shang Tsung. Diga-se de passagem, pra mim, o Mortal Kombat 3, o design é o melhor que eles já tiveram. Mas ao longo do tempo ele contou tanta história que tinha tanta coisa pra desmentir. Vamos fazer uma lista aqui de coisas absurdas que ele falou. Primeiro, ele falou que, sabe aquele movimento do Get over here? Ele falou que ele que inventou. Ah, porque fui eu que inventei esse negócio. Sendo que o Ed Boon soltou um vídeo exclusivo mostrando ele ensinando como que seria feito o movimento do Scorpion. E a voz, inclusive, é dele. Get over here! Também falou que o Ed Boon só tava lá a partir do quarto personagem, da gravação do quarto personagem, sendo que a gente, na gravação original, ouve as vozes e as instruções desde o primeiro, que era o Johnny Cage. Pô, a voz, olha o maluco aí! Não, foi ele, apareceu ali com computação gráfica. Diz ele que deu a ideia daquelas marcações no chão ali pra mostrar e tal, sendo que a gente tem vídeo mostrando o pessoal fazendo isso. Ele reclamava até que não tinha colchão e nem tapete pra fazer os movimentos lá na Midway, coisa que tem na gravação também. E ele falava que até esse maluco é aquele tipo de pessoa que acredita na própria mentira.
Tipo assim, tem aquele negócio de se uma mentira é contada diversas vezes, ela acaba virando verdade para as pessoas. Acho que ele pensou isso. Vou contar até o fim. Vou contar. Tá maluco. Pra fazer os movimentos lá na Midway, coisa que tem na gravação cara, também. Na moral, tipo assim, se esses caras não processassem, não tivessem, eu quero lucro, provavelmente eles fariam GTA 4 com os atores, sei lá, vai que poderia ser uma possibilidade. Mortal Kombat? Não, foi GTA. MK4. Sei lá, cara, aí tipo assim, não, quero dinheiro. Quem muito quer, nada tem, vai. Essa frase é muito bonita, mano. Quem muito quer, nada tem. Isso é foda. Bem, e ele falava que até o pai do Boom falava que não ia emprestar a câmera pra eles fazerem as gravações, sendo que eles faziam tudo na Midway, era um estúdio gigantesco, não tinha esse negócio de pedir pro pai, pra mãe, não existia isso. E ele jura de pé junto que o Scorpion e Sub-Zero eram ideias dele, mas que não faziam parte do arco lá da história, então por isso ele inventava muita coisa. E eu acho que nesse ponto do vídeo, eu acho que a gente nunca ia esperar que o próprio Johnny Cage quase acabou com Mortal Kombat, querendo processar porque ficou com o olho grande, né? Mas ainda bem que isso tudo foi superado e Mortal Kombat aí deu vários frutos e vários jogos que eu só queria falar aqui que eu gosto bastante, acho que vocês gostam também. E uma notícia muito interessante é que foi lançado o Mortal Kombat 1 e o mais legal é que o projeto de pôr o Jean-Claude Van Damme como Johnny Cage finalmente aconteceu todos esses anos depois. Deu uma skin. This time we hit the lottery and we got him. And we actually have his voice and he's gonna be the Johnny Cage character and it is, like you said, it's the absolute full circle moment that we had. E o engraçado é que o nome do jogo é Mortal Kombat 1. Exatamente. É verdade. I finally meet Hollywood Boulevard Johnny. Dono do camelô. Essas falas do Mortal Kombat. Ele não... Tipo assim... Dá pra, é mais novo, né? Dá pra ver que é ele, mas tipo assim, em comparação com os outros, o Arnold Schwarzenegger, o cara tá igual. Eles lá estão igualzinho. Aqui parece. Os outros estão igualzinho, filho. Acho que é pelo jeito que eu falei de ser muito novinho aí. Mas essa foi a história do Johnny Cage que quase conseguiu detonar com a franquia Mortal Kombat. Eu queria até perguntar pra vocês, porque eu gosto muito de Mortal Kombat, e eu queria fazer um vídeo explicando toda a história da série, que é muito confusa. Que agora é o que, vem o que aconteceu. Se vocês têm vontade de assistir esse vídeo, me fala não sei o que, puta coisa, Onaka, tá maluco? Aqui nos comentários, que eu acho que vocês vão gostar muito desse vídeo. É só tu pensar assim, o Mortal Kombat começou no 9, que na verdade é o Mortal Kombat 1. 1, 2, aí 3. Depois foi pro, aí depois foi pro 10, o Mortal Kombat 11. E aí resetou. Aí que voltou pro 1 de novo, porque mexeu com o tempo, não foi um reset, mexeu com o tempo, entendeu? Cara, tipo assim, uma coisa que eu falei pro meu irmão, ele também falou pra mim, confirma isso, cara, é que não pode ter 1 hora o vídeo dele, mano. A gente não sente passar. É verdade. É muito interessante, velho. A troca de conteúdo e ele falando, e o conteúdo que eu digo é o vídeo principal sobre o assunto, né? Uhum. É maravilhoso, a edição é muito boa, as piadas, tudo é muito bom, cara. Sério. É verdade. O Humberto tá de parabéns. É isso, gente. Mortal Kombat é muito bom, a gente é muito fã da saga. E eu, principalmente, que acompanhei todo o lançamento do Mortal Kombat 1. Uma das coisas que ainda falando sobre cópia, né, de roubar a ideia, esse negocinho aqui, ó, que é chamado de DualShock do PlayStation 1, que são os analógicos, era a ideia da Nintendo. Do nada a Sony, vou fazer o meu. É porque o 64 já tinha um. Exato, só ali, né? Era tudo da Nintendo, vou pegar, entendeu? Então, nada se cria. Não, um tem que criar, aí o restante vai lá e copia. É isso, gente, até a próxima, tchau. E galera, antes de sair do vídeo, aqui está o nosso segundo canal, o Mais Um Canal. É lá que ocorrem as nossas lives. Inclusive, aqui, ó, é a nossa última live. Vai lá e se inscreve. Get it!